Bom dia, você futuro médico, futura médica, você da medicina, mais uma quinta-feira com o glorioso professor Alcides na nossa gloriosa matemática. Estamos aqui para continuar a nossa geometria com você, geometria pesada na faculdade, importante para você da medicina. Eu queria apenas colocar vocês em sintonia então daquilo que está acontecendo. Vamos lá? Então, se localiza aí, 21 de maio, que é hoje, né? Terceira semana online, são 3 semanas aí que estamos gravando com você. Os módulos que eu vou usar hoje, gente, são os módulos 17 e 18. Pontos notáveis num triângulo que você encontra aí nas páginas 199 e 200. São 4 exercícios. No momento ao vivo eu vou fazer com você. Para não ficar uma coisa muito cansativa e a aula é uma aula muito pesada, eu vou quebrar essa aula em 2 pedacinhos, tá? 20 minutinhos cada um. Por quê? Porque como são 4 pontos notáveis e são pontos importantes, é bom que eu use cada pedacinho de aula, cada módulo aí, para rapidamente desmembrar para você toda a teoria em cima desses primeiros pontos então, tá bom? Então nesses primeiros 20 minutinhos aqui, 15 minutinhos, eu vou falar dos 2 primeiros pontos notáveis para você e depois de um cafezinho, de intervalinho, você vai ter mais 20 minutinhos, 15 minutinhos por aí para falar dos outros pontos e fechar a teoria com você. Lembrando, a gente usa essas 2 aulas então para toda a teoria, toda a explicação e aí, naquele momento, aquele bate-papo ao vivo nosso lá, eu faço as 4 questões para você. Tudo bem? Tem lista chegando para vocês aí. Lembra semana passada? Pitágoras, lei dos cossenos, lei dos senos. Tem lista chegando para vocês. Já chegou até durante a semana que passou aí. Aquelas listas de semelhança, Pitágoras, lei dos cossenos que eu ia mandar para você. Tá certo? Então, vamos se localizar no material. Terceira semana, 21 de maio. Estamos aqui para pontos notáveis no triângulo, então. Lembrando um detalhe, galera, se eu falo pontos notáveis, esse nome não é estranho. Lembra dos quadriláteros notáveis? Lembra aquela história? Quadriláteros notáveis, aquela coisa toda. Gente, por que uma certa figura, por que um certo elemento na matemática, ele é notável? Se é notável, alguma coisa tem de especial. Um quadrilátero notável não é um quadrilátero qualquer. Um produto notável não é um produto qualquer. Um ponto notável não é um ponto qualquer, ele carrega consigo uma determinada propriedade. No caso, por exemplo, aqui, são 4 que o triângulo mostra para você. 4 pontos fundamentais aí para você calcular, para você medir, para você desenvolver as propriedades nos triângulos. E quando eu falo triângulo, quaisquer triângulos, né? Então vamos lá. Primeiro que para nascer um ponto notável, eu preciso de um segmento notável. Um segmento que vai gerar esse ponto para mim. E esses segmentos serão mostrados agora para você. Tudo que é segmento notável no triângulo, gente, tudo que é segmento notável, que é importante, tem um nome específico para ele. De maneira geral, a gente chama de seviana. O que é seviana? É um segmento notável, é um segmento que gera uma propriedade. Só que essas sevianas, cada uma delas, tem uma particularidade e um nome específico, um nome próprio só para elas. Por exemplo, tem uma seviana que diz o seguinte: eu saio do vértice de um triângulo, qualquer um dos vértices, e vou até o ponto médio do lado oposto. Então vem cá, eu saio de um vértice, né? E vou até o ponto médio do lado oposto. Por exemplo, aqui, ó, eu marco esse ponto médio aqui, no lado BC. Então, se eu sair do A e for até o ponto médio do lado BC, eu marco esse ponto médio aqui como M. Então, eu criei uma propriedade, eu criei um segmento notável. Esse segmento, então, como eu falei para você, é uma das sevianas do triângulo. Mas, de maneira particular, esse segmento aqui, como sai do A e chega ao ponto médio do lado oposto, tem um nome específico para ele. O segmento que une o vértice de um triângulo ao ponto médio do lado oposto é a chamada mediana. A mediana é o segmento que une o vértice de um triângulo ao ponto médio do lado oposto, ok? Só que tem um detalhe, galera.
Mediana, você pode partir de qualquer um dos vértices. São 3. A mediana que sai do A, a mediana que sai do B e a mediana que sai do C. E se eu traçar as 3? Tadã! Lá vem ele. Primeiro ponto notável para você, o baricentro. Primeiro ponto notável, baricentro. Segura essa. Ponto de encontro das medianas de um triângulo. Então, sim, senhor, querido aluno, querida aluna, se eu traçar as 3 medianas do triângulo, as 3 medianas se cruzam nesse ponto aqui, no nosso famoso ponto G. É o baricentro, né? O ponto G é o baricentro do triângulo, é o ponto de encontro das medianas desse triângulo. Se é mediana, esse pontinho aqui é ponto médio, vou chamar de M1. Aquele pontinho ali é ponto médio, vou chamar de M2. Esse pontinho aqui é ponto médio, vou chamar de M3. Tá certo? Então perceba que a mediana, ela parte do vértice e encontra o ponto médio do lado oposto. Então, querido aluno, as 3 medianas se cruzam nesse ponto G, chamado de baricentro. Tem algumas propriedades, algumas características importantes nesse ponto aqui. Além de ser ponto de encontro de medianas, que por sinal é a definição dele, não importa o triângulo, qualquer formato, esse ponto vai estar sempre dentro do triângulo. Então eu posso falar que o baricentro é um ponto sempre interno. Ele sempre estará dentro. Professor, é lógico, né? Todo ponto vai estar dentro. Não, estamos estudando cada um dos pontos separadamente, sem avançar no raciocínio aí. Vamos devagar. O baricentro, sim, traçando-se as 3 medianas, o baricentro sempre será interno a um triângulo, sempre vai estar dentro dele, qualquer que seja o triângulo. Você sabia dessa? O baricentro é o centro de massa de um triângulo. Sabia? Se você calcular o baricentro exato de um triângulo, pode ter falha, se você calcular o baricentro exato de um triângulo e apoiar o triângulo, qualquer tamanho, qualquer formato, se você apoiar o triângulo nesse baricentro, você pode apoiá-lo numa agulha, se você quiser, de crochê, por exemplo. Se você apoiar o triângulo no seu baricentro, esse triângulo se equilibra perfeitamente, ele não cai de jeito nenhum. Porque o baricentro, ele é o centro de massa. Dele para as extremidades, ele divide a massa do triângulo igualmente nos seus extremos. Então, se você apoiar o triângulo no baricentro, exato, evidentemente, esse triângulo se equilibra perfeitamente. Ele é o centro de equilíbrio do triângulo, então. Tá certo? Agora, a mais importante das propriedades, né? Isso aqui são curiosidades, características muito particulares. Mas a mais importante das propriedades que o baricentro tem. E isso vai ser cobrado muito de você, na verdade. O baricentro tem uma propriedade fantástica. Ele divide a mediana, se liga nessa, ele divide a mediana na razão 2:1. Professor, não entendi. Você percebe que o baricentro dividiu a mediana em 2 pedaços, não é isso? Gente, esses 2 pedaços são proporcionais a 2:1, ou seja, o pedaço maior é o dobro do pedaço menor. O baricentro, ele divide a mediana em 2 partes, tais que a parte maior é o dobro da parte menor. Lembrando que a parte maior é aquela que sai do vértice. Então, esse pedacinho aqui é o dobro desse. Esse pedacinho aqui é o dobro desse. Esse pedacinho aqui é o dobro desse. Quer dizer que se eu chamar esse pedacinho, por exemplo, de X, vamos colocar aqui, ó, um azulzinho para você. Se eu chamar esse pedacinho de X, esse pedação vai valer 2x. E é claro que você percebe que o total, valendo 3x, faz com que o pedacinho menor seja a metade do maior, porém 1/3 do total. Você pode usar os 2 pontos de vista, né? O pedacinho menor é a metade do maior, ou o pedacinho menor é 1/3 do total, já que o total aqui é 3x. Outro exemplo, esse pedaço aqui vale 6.
Com toda certeza, o pedaço maior aqui vai valer 12, né? Já que o total é 18, então 6 aqui e 12 aqui. Tá certo? Esse pedaço vale 4A. Esse pedaço vale 8A. Esse pedaço vale 3x. Esse aqui vale 6x. Então, o pedaço maior é sempre o dobro do pedaço menor. Agora, faz uma continha de cabeça rápida para mim. Vamos dar um exemplo? Essa mediana inteira vale 21. Quanto vale cada pedaço? Ora, se essa mediana inteira, exemplo, vale 21, o pedaço menor é 1/3, 7. E aqui é o dobro, 14. Professor, entendi mais ou menos. De novo, vai. A mediana inteira vale 36. Se a mediana vale 36, quem que é o pedaço menor? O pedaço menor é 1/3, 12. E o maior é 24. Pode ver que 12 mais 24 dá 36. Um último exemplo, uma mediana vale 18. Quanto vale cada pedaço? Ora, se vale 18, o pedaço menor é 1/3, 6. O maior é o dobro, 12, é como está colocado aqui para você. Tudo bem? Então, na verdade, gente, o baricentro, ele divide a mediana na razão 2/1. Ou seja, o pedaço maior é o dobro do pedaço menor. Por favor, guarda, pelo amor de Deus, essa propriedade, não esquece de jeito nenhum. Tudo bem? Então, vamos lá? Recapitulando, em 30 segundos. Mediana. A mediana representa para mim o segmento que une o vértice de um triângulo ao ponto médio do lado oposto. Essa é a mediana. Ok? Sai do vértice e vai até o ponto médio do lado oposto. Querido aluno, ponto de encontro das medianas. Se eu traçar as 3 medianas do triângulo, elas se encontram nesse ponto G. É o baricentro. Baricentro é o ponto de encontro das medianas do triângulo. Sempre interno, sempre dentro dele, e o baricentro é o centro de equilíbrio, né? É o centro de massa do triângulo, tá certo? Toda a massa do triângulo se centraliza, né? Se equilibra naquele ponto. E o mais importante, o baricentro divide a mediana em 2 partes. A maior é sempre o dobro do menor. Então, o baricentro divide a mediana na razão 2/1. Tá legal? Beleza, querido? Certinho, querida? Alguma pergunta, alguma dúvida? No momento ao vivo, você tira a dúvida comigo lá, bate um papinho. Se você entendeu agora, dá um sorriso bonito aí. Ah, eu vi que você deu, com certeza. Então, gente, mantenha contato aí com o professor para tirar qualquer dúvida. Professor, tem lista disso? Vai ter. Pode ficar tranquilo. Vou deixar você bem incrementado aí com um monte de exercícios de baricentro e outros pontos também. Tá legal? Por enquanto, beleza, queridos? Respira. Vamos lá? Relaxa aí, bonitinho. Dá uma relaxada. Que agora vem o segundo ponto. Vão ser de 2 em 2, tá? Para não ficar muito cansativo. Então, vem comigo aí nesse finalzinho de bloco, então. Vamos lá? Segundo ponto notável. Só que o segundo ponto notável vem da onde? Volta para o triângulo lá. Gente, eu vou traçar agora uma segunda seviana. Um segundo segmento notável. Só que agora essa seviana, ela vai sair do A e vai chegar aqui embaixo, ó. Vai chegar num ponto que eu vou marcar de N, um ponto laranjinha aqui. Professor, não estou entendendo. Esse N aqui eu não consegui achar a propriedade dele. Eu achei do M, que é ponto médio. Eu não achei nada do N aqui. O que tem de especial nele? Querido, não tem nada. Você está procurando chifre em cabeça de cavalo. A propriedade do segundo elemento ali, da segunda seviana, não tem nada a ver com esse N. A propriedade não está aqui, onde chega. Está lá em cima, de onde sai. Lá que é a propriedade. Então, esse segmento AN, ele está partindo do ângulo A, dividindo o ângulo A ao meio. Então, imagina que você tem um segmento AN que divida o ângulo A exatamente ao meio. E fala para mim, qual que é a grandeza, qual que é o elemento geométrico que traçado divide o ângulo ao meio? É, meu querido, é isso mesmo, é a bissetriz. Então, o AN é a bissetriz interna né? Então, o AN é a bissetriz interna daquele ângulo ali. Então, gente, a bissetriz também é uma seviana, uma propriedade importante. Ela parte do vértice e divide o ângulo ao meio, tá certo? Imagine quando você traça as 3 bissetrizes. Vem para cá.
Se você traçar as 3 bissetrizes, olha isso, querido. Que tal essa? Incentro. Guarda bem isso. Incentro. Incentro. Bem devagar. Incentro. Centro da inscrita. Incentro. Centro da inscrita. Gente, o incentro é o centro da circunferência inscrita do triângulo. Na verdade, gente, a circunferência inscrita, é aquela que está por dentro, professor. Não só por dentro. A circunferência é aquela que tangencia internamente todos os lados. Tem um ponto de tangência aqui, um ponto de tangência aqui, um ponto de tangência ali. Ela encosta, sim, senhor, nos 3 lados. Gente, se eu traçar as 3 bissetrizes do triângulo, essas 3 bissetrizes vão se cruzar exatamente aqui, no ponto I. E, gente, o que é esse incentro? O incentro é o ponto de encontro das bissetrizes internas desse triângulo. Estou de costas aí para vocês, me perdoe, mas anjo não tem costas, você sabe, né? Então, gente, vamos lá. Ponto de encontro de bissetrizes internas. Se eu traçar as 3 bissetrizes, elas se encontram nesse ponto, que, por sinal, é o centro da circunferência inscrita. Sim, centro. Centro da inscrita. Esse é o incentro. Colocadinho aí para você. Tudo bem? Galera, então o incentro é o centro da circunferência inscrita. Ele é o ponto de encontro das bissetrizes desse triângulo. Claro que se é centro da inscrita, vai estar sempre dentro. Então vai ser um ponto sempre interno. Esse ponto vai ser um ponto sempre interno ao triângulo. Vai estar dentro da inscrita, claro. Qualquer que seja o triângulo, qualquer que seja o formato dele, o incentro vai estar sempre dentro. Tudo bem? E um detalhe importante agora, muito importante. Professor, a bissetriz coincide com o raio? Não necessariamente. Dependendo do triângulo, sim, mas não é uma regra. Por exemplo, o ponto de tangência está aqui. Então, se você traçar o raio aqui, gente, você sabe que o raio é perpendicular. Mas você pode ver pelo meu desenho. Que desenho torto o seu. Não está torto não. A bissetriz não tem obrigação nenhuma de coincidir com o raio. Em alguns triângulos coincide, mas não é o caso aqui. Tá? Então o raio, ele sai do centro até o ponto de tangência. A bissetriz não cai no ponto de tangência. Necessariamente não. Então se eu traçar um outro raio aqui, por exemplo, ele fica bem próximo até da bissetriz, né? Dá a impressão que é a mesma coisa. Mas não tem nenhuma regra não, viu, gente? Dependendo do triângulo, não existe regra nenhuma. O raio é uma coisa, a bissetriz é outra. Eles são totalmente distintos. Tanto verdade é que eu posso dizer assim, o incentro, ele está a 1 raio de distância dos 3 lados, não tá? Ele está a 1 raio de distância desse lado, olha a tangente aqui. 1 raio de distância daqui e 1 raio de distância dali. Então eu posso falar para você, por exemplo, que o incentro é um ponto equidistante dos lados, ou seja, ele está à mesma distância dos 3 lados do triângulo, né? Equidistante significa a mesma distância. Então, equidistante dos lados significa que o ponto está a 1 raio dos 3 lados, ok? Esse é o incentro. Então, 30 segundos de flashback. O incentro vem da onde? Da bissetriz. Ela parte do vértice dividindo o ângulo exatamente ao meio, em 2 metades. O ponto de encontro das bissetrizes é o incentro, centro da circunferência inscrita, incentro, tá certo? Ele vai ser um ponto sempre interno, ele vai estar sempre dentro do triângulo e equidistante dos lados, a mesma distância dos 3 lados então. Tá bom? Gente, para esse módulo agora, esses primeiros minutos de aula, a gente vai parar e vai quebrar um pouquinho a aula para você agora, tá certo? Vamos dar uma respirada, tomar um cafezinho então, porque no momento eu paro com você em baricentro e incentro. A gente vai dar uma respiradinha agora, vai dar uma
chacoalhada na cabeça, que vem coisa pesada aí para você, e daqui a pouquinho, na próxima aula, eu continuo a teoria com os 2 módulos faltantes aí e os complementos finais. Só para preparar você e pedir desculpas, o próximo módulo vai demorar um pouquinho mais que esse daqui, uns 5 minutinhos a mais, porque os 2 próximos pontos são um pouquinho mais longos, um pouquinho mais demorados na explicação da propriedade, tá certo? Então o próximo módulo que vem agora vai demorar um pouquinho mais que esse que eu acabei agora. Tudo bem? E aí, terminando o segundo módulo, a gente encerra a teoria para você e eu te encontro daqui a pouquinho no momento ao vivo para a gente resolver esses 4 exercícios aqui da página 199 e 200 então. Tá bom? Você se lembra semana passada que eu coloquei no seu zap lá todo o cronograma certinho das aulas que eu estou te dando, né? Dos exercícios, então daqui a pouquinho eu fecho essas aulas com você naquele tete-a-tete ao vivo lá, tá bom? Daqui a pouquinho voltamos com os outros 2 pontos, então, fechando a aula para você, tá bom? Daqui a pouquinho voltamos. Tchau, tchau.